sou Ricardo Ferreira, profissionalmente eu atuo como coach, como psicanalista, e eu venho de uma carreira no mundo corporativo, sempre treinando pessoas pelo Brasil todo, hein? E resido em São Lourenço aqui há 8 anos. Né? Volte e meia eu saio daqui a trabalho, e tem trabalho aqui também, tem trabalho por internet, enfim, faz o que pode. Bom, o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, vou mostrar um pouquinho de questão da mente, né? Muitas vezes a gente não interpreta bem o que é a mente, né? A gente precisa tomar muito cuidado com a atenção, né? Aonde você põe a atenção, muda tudo. Porque em qualquer situação que estiver acontecendo, é o teu ponto de atenção que vai determinar a tua percepção daquilo, o teu entendimento, né? A gente tem muita facilidade em dar uma interpretação fixa das coisas, né? Muito bem. Eu gostaria muito que hoje a gente conseguisse uma ação, né? Uma transformação em cada um de nós presentes aqui. Então vou propor para vocês, nesse momento, você vira para quem está do seu lado aqui hoje e fala assim: eu vou aprender algo com você hoje. Fala para quem está do seu lado. Eu vou aprender algo com você hoje. Essa é uma coisa para a gente dizer todo dia, tá? Porque um dia que não se aprende algo é um dia perdido na nossa vida, gente. E se você passar um dia que... O que aconteceu? Não aprendi nada. Então você teve um dia perdido na sua vida, um dia desperdiçado. Todo dia a gente aprende. É que às vezes a gente não nota. Então precisamos ter atenção para notar que nós podemos aprender. Estamos falando dos atributos de Deus, né? Os atributos de Deus: onipotência, onisciência, onipresença. Todas as teogonias do planeta interpretam Deus de uma forma trina. Trindade, né? Pai, Mãe e Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, Horus, Ísis e Osíris dos egípcios. Então, de qualquer forma, é sempre 3. Então, eu estou apresentando aqui, segundo estudamos, né? Causa, lei e efeito como essa trindade, né? Porque existe uma causa para existir esse universo, existe uma lei que organiza o universo, e o universo é o efeito dessa causa e dessa lei que organizou, né? Isso aqui não é uma bagunça, os planetas tudo funciona direitinho, os elementos funcionam, está tudo organizado. Então, existem leis que organizam isso aqui para funcionar. E existe uma causa primeira que está antes da existência do universo, né? Então temos uma tríade superior, né? Aí vamos interpretar agora o que seria a mente, então. Nós temos nosso entendimento intelectual, né? Analítico, racional, e nosso entendimento emocional, né? Entendimento de sentir, né? Da soma disso, desse racional e emocional, é onde está a sua mente, né? A psique, né? E a psique? Quem você pensa que você é? Agora você vê, a maioria das pessoas pensa que é o que ela vê no espelho, né? E você vê no espelho é físico, é corpo físico. Ou vital, né? Vitalidade, né? Porque o físico mais o vital te mantém vivo, né? Se você não tiver vitalidade, você morre, simples assim, né? Então por que você se alimenta? Porque você precisa de energia vital. Quando você vai na acupuntura, onde que ele está agindo? No campo vital. Você toma homeopatia, onde é que vai agir lá? No campo vital. Porque se você pegar um líquido daquele de homeopatia e botar no microscópio, sabe o que tem lá? O que tem? Açúcar. Não tem nada. Não tem nada. Parece água, mas você toma um negócio sara, né? E você vê assim, você pode falar assim, a gente sara porque é feito placebo, né? A gente acreditou. Tudo bem, eu dei pro meu cachorro sarou. Cadê o efeito placebo no cachorro? Ele vai acreditar no quê? Entende? Então existe um poder ali, mas é um poder que está num plano sutil, né? Está perto da gente aqui, mas não é físico, né? É um paralelo, é o campo vital. A acupuntura espeta aquelas agulhinhas lá e pronto. E a pessoa melhora. Como é que pode melhorar daqui? Você vê que está nesse campo vital. Então, o vital mais o físico é a embalagem aonde a tua mente está, né? É um veículo, né?
onde a sua mente utiliza para viver nessa dimensão, para atuar nessa dimensão. É como se você fosse um mergulhador para ir no fundo do mar, você tem que pôr escafandro, né? Botar aquela roupa. Então, para viver nessa dimensão nossa aqui, precisa vestir o físico, né? Você precisa ter um físico vital, senão você não vive aqui. Não tem como ter a experiência aqui sem o veículo físico. Então, é importante sim cuidar do veículo físico. Porque muita gente descuidada com o físico, né? Descuidada com a saúde. Não, temos que cuidar da saúde. Mas não se confundir e achar que você é o veículo, você é o motorista do veículo, né? A parte superior, se causa, lei e efeito, isso já é perfeito, né? Que é a centelha divina que existe dentro de você. A parte física e vital é o veículo, a embalagem. Então, também você está no meio dessas duas coisas, que é a sua mente. Se desligar a mente, o corpo desliga automaticamente. Agora, se você não aprender como usar a sua mente, você fica vulnerável às coisas que estão em volta. E se você aprender, você passa a poder escolher, né? Passa a poder exercer o seu livre-arbítrio. Uma coisa que tem se falado muito, que é paradigmas, né? Eu já procurei várias definições disso, e a melhor definição que eu encontrei até hoje é o seguinte: paradigmas são conjuntos de crenças que o seu cérebro processa como se fossem realidades. Que coisa, né? Meio esquisito. Existem paradigmas, por exemplo, eu expliquei lá da lamparina, lâmpada incandescente, lâmpada fria, lâmpada de LED. São paradigmas, são jeitos de olhar. Como vamos iluminar? Vamos com a lamparina. Quando conseguiu desenvolver incandescente, falou, não, gente, vamos mudar de lamparina para incandescente. Você mudou o paradigma, você mudou um conjunto de crenças baseado em algumas coisas, né? Agora nós temos um monte de paradigmas que estão incutidos na nossa mente que não tiveram esse cuidado que foi o que aconteceu com as lâmpadas, por exemplo, né? E aí que está o que? A sua mente mente. Oh meu Deus, e agora? E a pior mentira que você pode contar para quem quer? Para você mesmo. Para você mesmo, cara. Aí você está enganando justo o cara que você devia falar a real. Você fica enrolando você mesmo, tá? Essa é a situação. Mas se você não souber que a sua mente mente, você vai se enganar mesmo. Agora, se você souber, fala, peraí, como é que você chegou a essa conclusão? Vamos dar uma de filósofo de nós mesmos, né? Peraí, eu estou pensando nisso por quê? Eu não estou tirando essa conclusão. E aí você vai poder descobrir as respostas, né? Uma coisa que é muito pouco divulgada, mas aqui está uma chave. É na decisão que está o poder. Quando você decide alguma coisa, tudo muda ao seu redor. Porque a sua mente, ela vai agir de acordo com os comandos que você dá para o seu cérebro. Entende aqui? O cérebro, ele é físico. Ele é um processador de informações para a sua mente. Ele é um hardware, né? Um equipamento. E a gente muito confunde-se com o próprio corpo, com o próprio cérebro, né? Se você der informações adequadas, você vai poder ter respostas adequadas. Se você der informações confusas e quer respostas adequadas, isso não vai ser possível. Então muitas vezes a pessoa assim, eu quero tanto mudar de emprego, mas não faz nada para mudar de emprego. Se você quer mudar de emprego, você precisa decidir o que quer, decidir para onde você quer ir e o que precisa ter para ser contratado lá naquela coisa que eu quero. Precisa ter tal qualificação. Se qualifica, vai lá e pronto. Tudo depende da decisão. Agora, se você não decidir que você merece alguma coisa, por que vai acontecer aquilo na sua vida? Clareza. Primeiro precisa ter clareza mental do que você quer. Depois nós precisamos ter foco e a fisiologia. Entenda assim, como é que é o processamento? Você, tendo claro na mente o que você quer, aí você vai poder fazer o passo a passo para aquilo acontecer. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Legal. Onde eu estou? Agora vamos ao passo a passo, né? Primeiro foco, eu quero ir para o Rio. Onde eu estou? Estou em São Lourenço. Quais os meios que tem de eu chegar no Rio? Eu posso ir de carro, de ônibus, de avião. Qual o caminho que eu vou escolher? Escolher alguma das opções e pronto, eu vou ir até o Rio de Janeiro. Agora,
vamos imaginar aqui na nossa própria situação emocional, tá? Aquilo que eu estiver botando foco é o que eu vou estar percebendo. Então, se eu imaginar que hoje aqui vai ser uma coisa interessante para nós, então vai ser interessante para nós. Se eu imaginar que não vai ser interessante, não vai ser interessante. Agora, essa coisa, o que eu penso, o que eu sinto, reflete no meu físico. O que se descobriu? Que o inverso também é possível. Então, você também pode mudar a sua postura física e, com isso, mudar o que você sente e o que você pensa. A mente é composta dessas duas partes, da gente poder analisar, que é racional, e da gente poder agir, que é emocional. Essa ideia de separar emoção de razão é pura teoria. Não tem como você separar. Todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera um pensamento. Ah, não, eu penso sem sentir, eu sinto sem pensar. Então, precisa aprender a perceber, porque eu não consegui fazer isso até hoje. Para ver que a gente sente alguma coisa e isso reflete no físico. Reflete no físico. Então, tem inclusive publicações, livros, cursos, de você ler a fisiologia da pessoa, né? Pelo corpo da pessoa você tem uma ideia, não é exato, mas muito próximo do que está passando na mente da pessoa, né? Pelo próprio comportamento que ela está. Por quê? Porque é incontrolável isso, o que você sente reflete no seu corpo. Mas você tenta esconder, né? Existe uma ilusão em que separa o desenvolvimento material do desenvolvimento espiritual, né? Então tem aquela coisa de fazer voto de pobreza e tal, né? Mas é natural que o cara que faz voto de pobreza vive com a riqueza dos outros, né? Impressionante isso, né? Então, quando a pessoa desapegada da matéria, você é desapegado e tal, e você fez o que com sua matéria? Eu não tenho nada, não, tá meio contraditório, né? Porque uma pessoa que possui alguma coisa, ela pode ser desapegada e doar, né? Fala, poxa, o pessoal está precisando alimentar lá, onde você quiser, vai no Nordeste, na África, vamos mandar 1 milhão para eles lá para comprar comida para o povo, né? Se você tem 1 milhão, você pode desapegar de 1 milhão, fala, para os caras lá, dá esses troquinhos para eles lá, né? Mas se você não tem um puto no bolso, você vai dizer que é só desapegar da matéria, para cima de voar, né? Então a gente precisa tomar cuidado, que às vezes tem umas interpretações equivocadas. E essa história aqui, nesse ponto, a interpretação, né? A pessoa fala, isso é do cristianismo. Não, isso não é do cristianismo. Em nenhum momento Jesus o Cristo falou que a gente tinha que ser pobre. Em nenhum momento. Se você achar, você me mostra que não tem isso, né? O que acontece é o seguinte, a interpretação do que foi ensinado é que dá essa ideia de que você tem que ser pobre. Só que quem está falando para você que você tem que ser pobre, não é pobre, né? Vive das doações que você põe lá. Então, um troço meio contraditório, né? Então, nós precisamos justamente entender que do nosso desenvolvimento, né, material, cultural e espiritual é que transforma o mundo. O professor Henrique José de Souza diz categoricamente, nosso dever é trabalhar pelo engrandecimento material, cultural e espiritual do povo brasileiro. E através desse, do mundo inteiro. Em nenhum momento ele diz para nós largarmos da matéria. Não é para você ficar só lá, mas você tem que cuidar do corpo, né? Cuidar do psique e cuidar do espiritual. Não é só ficar separar essas coisas é uma ilusão, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa encrenca. Assim, bom, aqui teoricamente, né? Representação interna. O que você pensa que é a realidade está dentro do teu cérebro aqui. Perguntinha, você está na realidade? Muito bem, vamos entender como é que isso acontece. Ó. Nós temos a percepção do mundo externo, que é pela visão, audição, sinestesia, que é tato, olfato e gustação. É daí onde vem a informação para a gente, né? Geralmente sensorial dessa maneira. Ah, mas tem intuitivo aí vem dentro de mim. Sei. Tudo bem, mas vamos devagar. Vamos deixar intuitivo para aula 2. Vamos ficar aula 1, primeiro só com 5 sentidos, né? Aí o que acontece? Antes dessa informação chegar em você,
ela vai passar por uns filtros que estão aqui, ó. Omissão, generalização e distorção. Omissão não acredito nisso. Eu não acredito em lei da gravidade, viu, gente? Não existe. Vai mudar a lei da gravidade se eu não acreditar nela? Não vai, cara. Se eu desrespeitar ela, né? Generalização, né? Todo corintiano é desse jeito. Já viu? Faz assim, foi sofista. Flamenguista daquele jeito. Vascaíno daquele jeito, né? Isso é uma generalização. Não é. Como cada um foi preso, só podia ser do partido tal. Não, cara, todo partido tem gente encrencada, viu? Não tem só aquele ali ou aquele lá. É todo lugar, né? Não, na nossa família, gente, toda a família tem confusão. Você tem uma família perfeita? Se você tiver uma família perfeita, me apresenta, que eu estou procurando faz tempo essa família perfeita. Quem sabe me adota lá, né? Bom, gente, aceita eu também. Distorção. Distorção é a coisa mais comum que tem hoje, inclusive pela própria mídia, né? Então você pega uma fala e generaliza, né? Como todo mundo que concordar com aquilo representa a mesma ideia. E não é verdade. Vamos lá, então nós falamos que nós temos os filtros, omissão, generalização e distorção. Então a mesma coisa que você percebeu no ambiente, antes de entrar na sua mente, passou por esses filtros, tá? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter os metaprogramas, valores, crenças, decisões e memórias. Aí tem uma coisa interessante, né? Que a gente vai ver, por exemplo, pela mitologia grega, você vai ter um atributo feminino muito associado a Vênus, né? E em volta e meia a gente escuta falar, não, mas o atributo feminino está ligado à Lua. Não, peraí, meu Deus, não entra no acordo aí, é Vênus ou é Lua? E agora, gente? Agora é as duas coisas. Por quê? Quando é a memória do passado, né? Você fala, poxa vida, foi aquela plantinha que você não botou água lá, que ela morreu, né? Há 10 anos atrás. E você traz para a discussão de hoje, isso é Lua, né? Aquela memória velha que não serve mais. Agora, quando a mulher fala, pô, cara, precisamos melhorar de vida, precisamos construir uma casa para os nossos filhos, tá? Isso é Vênus, é a mulher que olha para o futuro, né? Entendeu? Então, dentro da mulher tem as duas, tem aquela que lamenta o passado e tem aquela que quer o futuro. E se a gente entender isso, a gente evita muita confusão e pode melhorar muito, né? Agora, na atualidade, o que está acontecendo? O homem está aprendendo forma de pensar feminino e a mulher está aprendendo o jeito de pensar masculino. Então, por exemplo, eu troquei fralda das minhas filhas, mas nunca eu tinha habilidade genética fácil de fazer aquilo. Mas aprende, cara, você aprende a dar banho, aprende a fazer tudo. É ruim isso? Eu acho bom. Você dá valor, né? Porque é muito fácil. O outro fala, faz você que você faz melhor que eu. Você já escutou essa frase em algum lugar? Faz você, sei que você faz melhor que eu. Você escutou isso? Eu pensei que só eu que tenho escutado isso, gente. Impressionante, né? Quando a pessoa está falando isso para você, ela está dando meio que um empurra, assim, né? Ela não quer aprender aquilo, fica ela passa para você fazer, né? Então, não estou dizendo que seja obrigatório fazer o que o outro gênero faz, mas é natural nessa fase da evolução humana a gente querer aprender, sim. Querer aprender múltiplas tarefas, porque um ser que consegue fazer de tudo, ele é independente. Então não tem vínculo de dependência com o outro. Então só vai restar no relacionamento o afeto, né? Ele não está com o outro porque ele depende, está porque ele tem afeto. E pronto. E entender também que a gente é diferente nas formas de fazer. Muito bem. Fechando esse entendimento aqui, ó. Passaram pelos filtros, pelas suas crenças, nós vamos parar aqui na representação que está dentro da sua mente. Essa representação aqui é o que você chama de realidade e vai te dar um estado de ser, como você está se sentindo naquele momento, esse é o estado, que vai mexer na sua fisiologia, como é que vai estar o seu corpo, né? E consequentemente vamos desencadear aqui do estado o comportamento. Então o comportamento que a gente tem, ele é um reflexo do nosso estado, de como do nosso estado de ânimo, estado de espírito, como você está se sentindo naquele momento. É isso que vai acontecer aqui com a sua fisiologia. Agora, e agora? Nós podemos interferir nisso aqui?
Se a gente entender como isso funciona, a gente pode interferir. Senão a gente fica refém das nossas crenças obsoletas e ultrapassadas. Então, nossos sistemas de crenças é que nos levam a interpretar a realidade. E a partir dessas interpretações que nós fazemos, vai interferir na nossa fisiologia, como a gente sente, e vai interferir nas nossas ações. Então nós precisamos trabalhar no nosso sistema de crenças para poder limpar os nossos filtros e conseguir ter decisões mais satisfatórias, que tragam resultados melhores na nossa vida. Essa história de não tem jeito, a vida é assim mesmo. Já escutaram isso em algum lugar, gente? Não adianta, né? Tá? Isso é papo de mente preguiçosa. Não é assim mesmo nada. Tudo pode ser melhorado. Tudo. Ah, mas já está bom. Que bom, tá? Você conseguiu fazer bom? Olha, que ótimo. Bom, pode ser melhorado. Sempre, né? Importante você entender que o que te trouxe até aqui, nesse nível de entendimento da sua vida, não é o que vai te levar para o próximo nível, para o próximo passo. Não é. O que foi bom para você chegar até aqui, que ótimo, agradeça o que foi bom para você chegar até aqui. Mas garantido que isso aqui vai te levar até a eternidade, não vai. Inclusive os nossos próprios veículos físicos são a comprovação disso. Eles se desgastam, né? Chega um ponto que eles se desgastam. Precisam trocar de escafandro, porque o escafandro ficou velho, não funciona mais. Mas é justamente isso que na visão dos gregos nos torna invejados pelos deuses. Mas como é isso? Por que eles teriam inveja dos humanos, se os humanos morrem, né? Sabe por quê? Porque isso nos dá urgência de viver, gente. A gente tem que viver plenamente, aproveitar a vida, fazer o que você tem para fazer, porque você sabe que você não vai ficar para semente, cara. Então, trata de acelerar, né? Agora, se os deuses, na mitologia deles, eles são eternos, né? Tanto faz, vão fazer isso hoje, fazer amanhã, não vai morrer mesmo, né? Que coisa entediante, né, gente? Nunca vai mudar nada, vai continuar sempre a mesma coisa, né? Eu não tédio uma coisa dessa, né? No entanto, todas as mitologias que você vê que os deuses vêm sacanear os humanos, aprontar alguma coisa, é por causa dessa inveja sobre os humanos, né? Que os humanos têm essa urgência de viver, né? Isso aqui eu estou dando só uma dica, né, para vocês observarem. As mitologias têm coisas bem interessantes. Muito bem. O perigo das crenças é que nós vamos acabar processando-as como se elas fossem fixas. Não tem nada errado a gente acreditar nas coisas, temporariamente, né? Mas precisamos perceber que elas mudam, né? Então fica em crenças fixas, né? Então, por exemplo, o fato de eu admitir que os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe são benéficos à humanidade, não exclui eu admitir que ensinamentos de outros mestres também fizeram bem à humanidade. Ensinamentos budistas, ensinamentos budistas de Gautama Buda, né? Ou até mesmo Lao Tse, dos chineses, né? Tem um monte de seres que estiveram, cada um na sua região, numa região diferente, e ensinaram coisas que fizeram bem para a humanidade. Ah, mas só Jesus salva. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não entro no mérito, eu estou me agarrando na crença. E eu vou negar que a outra coisa também é boa, né? E agora eu vou pegar uma fala dele mesmo. Ele fala: a casa de meu pai tem muitas moradas, tá? Ele avisou para a gente que tem muitas moradas a casa do pai. Então, ou seja, existem várias origens de ensinamentos que a gente pode se beneficiar, desde que a gente tenha flexibilidade, né? Agora, olha aqui uma coisa interessante, ó. Você tem um potencial em você, aí você vai pôr em ação, e aí vai gerar um resultado. Esse resultado vai alimentar suas crenças e alimentar o potencial de novo. Então isso aqui é um círculo, né? Não botar um quadradinho, mas é um círculo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão o resultado que não foi bom aqui gera uma crença que não é boa aqui e segura o seu potencial. Quer ver um exemplo? Hoje em dia não tem mais circo com animais, né? Mas quando na minha infância tinha. Eu cheguei em circo que tinha animais. Alguém aqui já foi em circo que tinha animais? Tá? Você viu o tamanho da corrente que segurava o elefante?
Não reparou nela? Eu vou te falar, a corrente que segurava o elefante era uma corrente pequena pelo porte do elefante. Se olhar, você fala assim, não acredita, a correntinha dessa aí para segurar esse monstro aí, o bicho pesa mais de 2.000 quilos, como é que a corrente dessa vai segurar? E segurava. Sabe por quê? Porque quando ele era pequenininho, o pessoal no circo amarrou aquela corrente nele e prendeu num poste, numa coisa que ele não pudesse mexer. E aí ele não conseguiu se mover. E aí gravou na mente daquele elefantinho que naquela corrente era impossível ele se soltar. E aí ele estava adulto já e punha a mesma correntinha nele e ele não tentava se soltar. O que aconteceu com ele? Isso aqui, ó, ele tinha um potencial, quando pequenininho, que não dava para arrebentar a corrente. Puseram ele na corrente. Ele tentou sair. Não conseguiu. O resultado foi que ele não conseguiu escapar. E ele gravou na mente dele, a crença dele, que era impossível sair daquela corrente. Tá? E agora ele é um elefantão de 2 toneladas e uma correntinha daquela segura ele. Porque o potencial dele ficou represado pela crença. Percebeu? E se eu disser para você que aconteceu a mesma coisa que você, hein? Que tem muita coisa que você acha que você não é capaz de fazer e você é capaz de fazer. Mas aquela correntinha miudinha lá de quando você era pequenininho, está aí te agarrando até hoje, e aí você vive desse jeitinho que você vive. Mas se você descobrir que aquela correntinha não pode mais se segurar, você vai mudar a crença aqui. E aí o teu potencial que está aí vai vir para fora. Não estou pedindo para você ser outra pessoa, é você mesmo que vai ir. Não estou falando para você fazer nada de errado, é para você exercer o potencial que existe em você. Clareza é poder, né? Quando você tem clareza do que você quer na sua vida, tudo fica mais fácil. Porque você consegue dizer não para as coisas que não estão alinhadas com aquilo que você quer. Para você ter clareza, você precisa conseguir entender quando você está pensando e quando você está tendo pensamentos. Quando é uma crença e quando é uma observação de um fato. Conforme você vai entendendo isso, você vai podendo agir, né? Toda vez que você afia, né? Quando você tem clareza, é como se você estivesse afiando uma chave, né? Quando você afia uma chave, você com muito menos força, você corta muito mais lenha, né? A gente leva a vida sem afiar machado, gente. Leva a vida, vai trabalhar, vai trabalhar. Trabalha, como se a quantidade de trabalho fizesse o resultado. Não é a quantidade de trabalho que faz o resultado. Quando estamos falando de afiar o machado, é justamente a gente procurar o que a gente quer para a nossa vida, né? E aí você poder focar naquilo que você quer e se desenvolver na direção do que você está procurando. Porque se você quer uma coisa, mas você também não faz nada para aquilo acontecer, né? Quando nós temos, tem pessoas aqui que eu conheço aqui que passou no concurso para Receita Federal. É um salário muito bom de fiscal da Receita, né? O que você acha que a vizinhança falou aqui do cidadão que passou no concurso? Ai, Deus gosta tanto de você, né? Karma bom que você tem, foi abençoado, né? Então ele não fez nada, não estudou, não se dedicou, né? Ele podia ficar em casa dormindo que ia cair lá o concurso passado para ele. Não era. Então tudo na vida tem um custo, né? E a gente precisa ver se o que a gente quer, você quer isso? Tá bom. Você aceita pagar o custo disso? Uma pessoa quer ser médico, né? Você já pensou? Quanto tem que estudar para ser médico? Tem que estudar bastante, viu, gente? Faculdade, residência, especialização é muito estudo. Se você quer ser médico, paga o preço, cara, vai estudar. Entendeu? Ah, não quero estudar esse tantão dessas coisas, não. Então vai fazer outra profissão. É importante que você faça coisas que te dê alegria. Tem motivo para você ter tristeza na vida, não falta. Então, pelo menos você trabalha numa coisa que seja alegre para você. Agora vamos às palavras com significados trocados, né? Essa é uma coisa muito doida, gente. Tudo que é gostoso é bom? Será? Nem tudo. Tem um monte de coisa que é gostoso, mas que causa uns efeitos colaterais terríveis, né? É como uma coisa assim que eu já faz um tempão que eu não tomo, né? Mas tomei durante muitos anos, né?
um refrigerante pretinho que faz sempre um gasolzinho e tal. Aí você pensa bem, se o negócio consegue desentupir pia, não pode ser bom para a minha saúde, né? O fato de alguma coisa ser gostoso não quer dizer que é bom. Às vezes uma coisa, a pessoa fala assim, mas o giló é ruim. Não é ruim, pode ter um sabor amargo, mas ele é bom para a saúde, né? Então a gente conseguir ir acertando o significado das palavras, para você poder pensar com clareza. Então, falar aqui de afiar o machado, é você entender o significado das palavras, para você falar e pensar com clareza, para você achar os resultados da coisa. Vamos dizer que tudo que é ruim é desagradável? Também não, né? Às vezes alguma coisa é ruim e não é nada desagradável, né? Tá? Muito bem. Aqui nós temos uma situação muito curiosa, né? Que a retórica se opõe à filosofia. Na Grécia também era assim. Não é que aqui fosse, está diferente. É a mesma coisa. O filósofo, ele é um investigador da verdade. Ele quer saber a verdade. Então ele vai perguntando, porque ele quer desvendar o mistério, chegar na verdade. Já quem está trabalhando com a retórica quer fazer uma frase de impacto para as pessoas bater palma, para arrebanhar seguidores, né? Então o que a gente vê nos discursos políticos é triste demais. Vocês viram essa semana que estava votando um negócio lá na Câmara e tal? Cara, cada vez que alguém vai fazer um voto, a gente tem que tomar Dramin para não vomitar, né? Porque o cara vota sim ou não e pronto, acabou. Você está pago para isso, para dizer sim ou não. Não precisa ficar fazendo discurso. O cara fica falando um monte de abobrinha ali, e a gente tem que, se você quiser assistir o negócio, você tem que ouvir as abobrinhas, né? Entende? Essa é a retórica, né? A política está baseada nisso, em você falar frases de impacto que não criem, que não tem nada a ver com a realidade, mas que gerem seguidores, né? Então você vê assim que da política para vir a se tornar a futura poliética, aí nós temos que andar muito ainda, viu, gente? Vamos ver o exemplo das palavras equivocadas. Essa é uma dica para vocês. Tem um vídeo que chama Obrigado por Fumar. Se você quiser ver como que usa a retórica para desestabilizar a outra pessoa, é baseado em fatos reais. O indivíduo lá, que é o personagem principal desse filme, foi contratado pela indústria do tabaco norte-americana para desqualificar pesquisas científicas que negassem, que fossem contra o uso do tabaco, né? Para manter a indústria do cigarro em plena aula. E o cara é impressionante como ele desqualifica as pessoas, ele vai em entrevistas na TV e tal. E você fala, não é possível, né? É um modelo de retórica assim, fantástico. E você vê, você fala assim, eu estou dando uma dica do filme, ao você observar ali, liga um alerta aí na tua cabeça, para você observar outras coisas na tua vida. Fala, opa, aqui eles estão usando retórica comigo. Ele está me enrolando naquele assunto ali, naquilo lá. Você vai ficando mais atento, né? Muito bem. Aqui tem outras palavras trocadas, né? Direito sem dever, né? Não, porque é direito. Não existe direito sem dever, gente. Todo direito tem um dever, todo dever tem um direito. Se você desmembrar um do outro, é retórica, é só para furar. Você quer uma coisa, eu quero aposentar ganhando 10 milhões, tá bom. Você vai fazer isso, cara, você vai ter que fazer, de onde vai aparecer esse dinheiro, né? Você vai fazer o milagre dos pães? Então faz, pronto, né? Então nós temos que saber como é que faz isso. Aí, efeito sem causa, né? A vitimização, né? Por que a vida é assim? Eu não sei, é o meu destino, foi porque Deus quis, né? Não existe efeito sem causa. Se tem um efeito acontecendo aqui, é uma causa, tem que olhar uma causa. O que está causando que isso aconteça aqui, né? Se a minha qualidade de vida não está boa, poxa, então, como é que eu posso fazer, né? Para melhorar essa qualidade de vida? Então você vai modificar. Outra coisa que esse aqui é o bom da novela, né? Pobre é bom e rico é mau. Na novela sempre tem um pobrinho bonzinho e um marvado rico, né? Esse é o mesmo pensamento que serviu nos últimos 2000 anos aí do cristianismo, dizendo que é mais fácil que um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí vê-se como é a questão da interpretação, né? Agulha é uma porta, não é agulha de linha, gente, é uma porta que existia nas muralhas dos castelos, né? E que os viajantes, quando chegavam à noite, a porta dos castelos estava fechada, então o único jeito de entrar era pela agulha. E pela agulha o camelo tinha que ajoelhar para entrar. Então o que está se dizendo é o seguinte:
para você acessar os planos superiores, não é com a matéria, mas é com humildade. Eu falo, pô, não estou entendendo isso. Como que eu faço para entender isso? Percebe que você tem que ser humilde para dizer que você não entendeu? Fala, Deus, não estou entendendo porra nenhuma. Como é que faz para entender isso? Você tem que admitir que você não entendeu, para você poder vir a entender. Eu falo, não, eu já sei como é que é, comigo é assim mesmo. Então, aí, cadê a humildade? Né? Então as pessoas confundem, fazem uma interpretação como se estivesse falando de coisas materiais e não está se falando disso. Não está se falando disso. E também não conhecem, né? É como dizer que hoje tem mais violência no mundo. Gente, o mundo sempre foi violento. O ser humano sempre foi essa tranqueira. Ele não ficou ruim hoje. Ele não foi isso. Você só está descobrindo. Você imagina se os castelos têm muralhas. Para quem? Para que tem muralha? Porque tem um monte de gente querendo invadir, senão não precisava ter muro, né? Então a gente precisa perceber que o que tem hoje é o que sempre teve. E que a vida não anda para trás, ela anda para frente. E a gente pode perceber onde é que nós estamos e contribuir para melhorar. Né? Muito bem. Outra coisa que a honesta é boba. No Brasil eu sei que isso está perto de ser real, né? Mas não é verdade, gente. Ser honesto é ser honesto, é verdadeiro, só isso, né? Não quer dizer que é bobo. Bom, agora a questão é a seguinte: cuidado com a padronização, né? Padronização é monopólio, que monopólio é um único polo. Não existe nada nesse universo nosso que tenha um único polo, seja uma coisa só. Se tiver um polo só, nem essa lâmpada acende. Né? Nós vivemos num universo que é binário. Se você não tiver contraste, você não vive. Se você não ficar cansado, você não dá valor ao descanso. Se não tiver à noite, você não dá valor ao dia. Fala, que sol maravilhoso, né? Se não tiver frio que não está aqui, a gente não vai valorizar quando está quentinho. Então aqui tudo é binário. Por que que existe uma mentalidade no planeta achando que tudo tem que ser unificado? Que a gente vai ter uma coisa unificada no planeta. O único jeito da gente ter imaginar que vai um governo planetário é justamente a gente ter a poliética. Tem muitas éticas convivendo, tem muita democracia, aí você pode ter um governo planetário. Agora, um governo padronizado, todo mundo tem que pensar igual, isso não tem nada de evolutivo. Isso é perigosíssimo, né? Toda unanimidade é burra, né? E agora vamos à conclusão, que é o início, que é as 7 linhas do conhecimento, que nos dão 7 olhares para qualquer situação. Qualquer situação, você pode falar, eu estou entendendo A. Que bom, você entendeu A. Então existe pelo menos mais 6 entendimentos completamente diferentes desse teu sobre esse mesmo assunto. Completamente diferente. E vai parecer que estão brigando um com o outro, se for querer um convencer o outro. Você imagina que, por exemplo, um músico convencer um indivíduo da eletrônica, né, da programação de computadores, quem está certo e quem está errado. Não tem como. Um é matemática e o outro é matemática sonora. Ele está tocando, está sentindo que ele está tocando. E o outro está projetando, é engenharia. São duas coisas antagônicas, né? Ou o cara que é de uma linha, um entendimento filosófico, religioso, templário, né? Encontrar com outra explicação que o cara está lá tomando pinga no bar com os eleitores dele, né? É da poliética. Mas não pode. Você tem que ir lá, você tem que estar sóbrio. Então, cada entendimento tem o seu espaço. E a gente não precisa fazer todos os entendimentos. Você tem que fazer aquele entendimento que para você faça sentido. Aí pronto, para mim é assim. Eu não vou ficar no boteco tomando pinga do eleitor. Mas respeitar que o outro é diferente de você. É só isso. Sem impor ao outro o seu entendimento, né? Mas ouvir o outro. Como é que você está entendendo isso? Está entendendo diferente? Que bom. Eu trouxe uma frase aqui, essa frase fechando do Jung, né? Mas ela poderia ser de qualquer um dos grandes mestres da humanidade, né? Da soma das nossas mentes individuais
vai gerar a grande mente coletiva, né? Então, o tal do inconsciente coletivo é a soma dos inconscientes individuais dos seres humanos. Então, conforme cada um de nós melhorar, o todo melhora. Se você melhorar, você fala, eu estou melhorando só para mim. Não, cara, você está melhorando para você e para o resto do planeta todo. Né? Então, essa ilusão de, vou fazer as coisas só para mim, o outro não. Não existe isso. Se você fizer bem, você faz bem para todos. Se você fizer mal, você faz mal para todos. Se você conseguir evoluir, bom para você, bom para o planeta. Se você não evoluir, é ruim para você, é ruim para o planeta. Essa situação que nós estamos, mesmo de sofrimento da humanidade, vamos ser lá. Vamos fazer uma continha aqui, vai de cada 10 cidadãos, cada 10 habitantes do planeta. Quantos estão em sofrimento? Eu vou dizer assim, seguramente 8. E 2 estão em sofrimento extremo. Extremo mesmo, extremo. Então, mas que 10, 8 estão sofrendo, mas precisa estar sofrendo? Precisa, gente. O sofrimento é a decorrência de a gente não entender o próximo passo. Quando você entende o próximo passo, você desapega, você vai para o próximo passo. Pegar o exemplo inicial lá das lâmpadas, lamparina, lâmpada incandescente, lâmpada fria, lâmpada de LED. Toda vez que muda, se você ficar agarrado na situação anterior, você sofre. Vai sofrer, cara, vai ser dureza vir para você. Mas se você falar, cara, isso aqui ficou, agora vamos fazer um outro jeito. Aí você vai para o outro jeito, não tem por que sofrer. Né? Então, essa ideia de que existe uma ideia que para sofrer para ir para o céu, também é furado, completamente furado. O que existe é assim, se você se desenvolve, para você se desenvolver, você tem que largar a mão do que não serve mais. E isso causa um desconforto. Mas sempre fiz desse jeito, vou ter que mudar agora. Aquele jeito que você fez foi bom durante um tempo, mas agora não serve mais.